Pessoal, agora temos que encontrar o determinante de uma matriz de ordem 4. Tem 4 linhas e 4 colunas. Aqui nós vamos utilizar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace consiste em escolher uma das filas, ou uma linha ou uma coluna, e calcular os cofatores dos elementos. Porém, apesar de poder escolher qualquer linha ou qualquer coluna, o melhor é escolher aquela que tem mais elementos iguais a zero. Por quê? Porque os cofatores dos elementos iguais a zero serão também zero. Então não há necessidade de calcular esses cofatores. Nesse caso aqui dessa matriz C, reparem que a primeira coluna tem 2 zeros e a quarta linha também tem 2 zeros. Então, para facilitar, poderíamos escolher ou a primeira coluna ou a quarta linha. Eu escolhi a quarta linha. Já uma dica, no problema de vocês da lista, devem escolher a primeira linha. A primeira linha de vocês lá na lista tem 2 zeros. Então escolham a primeira linha que fica mais fácil de calcular. Olha só. Não precisamos calcular os cofatores desses dois elementos porque eles são iguais a zero. Então vamos calcular os cofatores do elemento 3 e do elemento 2. O elemento 3, reparem que ele se localiza na quarta linha da matriz e na terceira coluna. Então por isso nós chamamos ele de elemento C, 4, 3. 4 a linha em que ele está e 3 a coluna em que ele está. Esse C é só acompanhando a letra que representa a matriz. Se fosse A ali, aqui seria A, 4, 3. Esse aqui não importa tanto, tá? Então vamos calcular o cofator desse elemento 3. Reparem, a regra é a seguinte: sempre temos que fazer menos 1 elevado a I mais J. Quem é I e quem é J? I é sempre a linha em que o elemento está e J é sempre a coluna em que ele está. Então, nesse caso, 4 mais 3. Daí nós multiplicamos pelo determinante da matriz que se obtém, eliminando a linha em que o elemento está, essa linha, e a coluna em que ele está. No caso, esta coluna aqui. O que resta, reparem que são os elementos 0, 2 e 3. 2, 4 e 2. 3, 6 e 0. Agora, observem que podemos aqui utilizar o teorema, a regra de Sarros. Então, calculando aqui, ó, quanto que vai valer o cofator do elemento C4, 3, nós temos negativo 1 elevado a 4 mais 3. Então, negativo 1 elevado à sétima potência. Vezes. Para calcular o determinante aqui de uma matriz de terceira ordem, basta usar a regra de Sarros, ou seja, copiamos as duas primeiras colunas do lado direito. Então, 0, 2 e 3, 2, 4 e 6. Lembrando, multiplica os elementos da diagonal principal e das paralelas a ela. Então, nós temos aqui 0 vezes 4 vezes 0, que dá 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Agora, nós calculamos os elementos da diagonal secundária e das paralelas. Lembrando que diagonal secundária troca o sinal, ou no fim ou no momento do cálculo. Aqui eu vou trocar no momento do cálculo. Ó. 3 vezes 4 dá 12.
12 vezes 3 dá 36. Deu 36 positivo, então vou colocar 36 negativo. Troquei o sinal. Aqui, como tem o zero, já vai dar zero. 6 vezes 2 vezes 0 dá 0. Aqui também tem zero, então 0 vezes 2 dá 0 também. Então, continuando, o cofator do elemento C43 vai ser igual menos 1 elevado à sétima potência. Uma dica, como o negativo 1 aqui, se o expoente for par, o resultado é positivo 1. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo 1. No caso, como 7 é ímpar, o resultado vai ser negativo 1. Vezes, olhem aqui, 36 menos 36 dá 0. Sobrou o 12. Então, negativo 1 vezes 12, negativo 12. Então, calculamos o cofator do elemento 3. Agora, no próximo vídeo, vamos calcular o cofator do elemento 2.